Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meu irmão, minha irmã, que está aqui de novo conosco para meditarmos um pouco a palavra de Deus, para nos reunirmos em torno da palavra e pedir a graça do Espírito Santo que Ele nos alimente, que Ele nos sustente. Então, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Nessa terça-feira, dia 7 de julho de 2020, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 9, versículos de 32 a 38. E o evangelista nos apresenta esse finalizar, já começa finalizando aqui, finaliza aqui nesse capítulo, então, todas as obras de milagres, que a gente pode dizer assim, de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após o Sermão da Montanha, ele começa uma série de narrativas de milagres e se encerra neste capítulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe do demônio que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, como a gente já começava a dizer, nesse capítulo 9 de São Mateus, ele encerra essa sequência de milagres, das narrativas dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos que o evangelista faz-nos compreender um pouco a dinâmica relacional na qual Jesus Cristo se encontrava. As relações aqui parecem começar a tomar os seus partidos, os seus lados, cada um ficando muito claro qual é o posicionamento de cada. Veja, é apresentado a Jesus Cristo um homem mudo. Aquele que é mudo, que não fala, que não expressa. E por não expressar, não pode também comunicar as graças de Deus, não pode comunicar as maravilhas do Senhor. Está mudo, fechado em si mesmo, não consegue, na sua totalidade aqui, expressar-se, dentro do contexto daquilo que Mateus quer nos apresentar. E diante dessa realidade, quando o demônio é expulso, esse homem começa a falar, podemos fazer essa associação da expulsão do mal que nos abre a proclamarmos as maravilhas. E quando isso acontece, a multidão então se admira e diz: olha, nunca se ouviu nada, nunca se viu nada dessa mesma forma em todo Israel. Por outro lado, os chefes, os fariseus, os doutores da lei, diante da mesma maravilha, diante do mesmo gesto de Jesus, têm uma atitude completamente contrária daquela multidão. E a atitude deles é de encontrar ou criar uma blasfêmia, uma mentira, de não reconhecer a obra de Deus que Jesus Cristo operava na vida de cada uma daquelas pessoas que ali estavam enfermas, e vão dizer: não, é pelo chefe dos demônios que ele faz isso. E Mateus ainda dá um passo a mais, porque ele faz essa contraposição. A multidão se admira e glorifica. Os chefes o caluniam e tentam reduzir o seu mistério. E a atitude de Jesus Cristo, como narra no São Mateus, ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando a todas as enfermidades. E esse é o grande ensinamento de Jesus. Me recordo aqui de Madre Teresa de Calcutá, que, questionada certa vez sobre as obras, ela dizia que o verdadeiro pobre é aquele que não se importa com os elogios, porque sabe que eles pertencem inteiramente a Deus. Tudo aquilo que fazemos de bom é obra de Deus. E também não se importa com as críticas, ou seja, não se abate pelas críticas, porque sabe que se é merecedor, que somos falhos, somos limitados. Então, se elogiam, se criticam, eu permaneço seguindo
na vontade de Deus. Não é uma indiferença de quem não se deixa mudar, não se deixa ser corrigido, não se deixa ser conduzido, mas é a certeza de não se apegar nisso, mas voltar os seus olhos para Deus. E continuar trabalhando cada dia mais, se esforçando cada dia mais para ser mais de Deus, para responder melhor a Deus. E é isso que Jesus Cristo faz. Mesmo com as admirações da multidão ou com as críticas dos fariseus e dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, ele continua ensinando, pregando e curando, fazendo a cada um de nós esse convite para que nós possamos pensar na nossa vida o que nos motiva, o que nos faz continuar. São os elogios? E quando eles faltarem? Ou o que nos faz continuar é uma insistência fechada em nós mesmos só para sermos reconhecidos? Isso também não dá muito certo. Ou quando a nossa ação está pautada pelas críticas, por aquilo que dizem ou não. Na verdade, meu irmão e minha irmã, a nossa ação, a nossa busca deve ser para responder aquilo que Deus nos chama. E essa é um grande texto vocacional, porque o Senhor convida então os seus apóstolos ao contemplar aquela multidão, ao contemplar aquela realidade. Ele percebe que o coração do homem, ou os corações dos homens, é um grande campo que necessita ser cultivado, que necessita ser colhido, que necessita ser cuidado. E para isso é preciso que nós peçamos ao dono da messe, ao Pai, que envie trabalhadores. E quem são esses trabalhadores? Quem seriam esses trabalhadores? Aí é que está o nosso papel agora, de entender que nós somos, cada um de nós somos esses trabalhadores que ouviram a palavra do Senhor, que deixaram com que essa palavra entrasse aqui no coração, provocasse uma revolta, uma transformação, uma conversão, e agora então saem e se dispõem a anunciar e a recolher, a trabalhar, a servir pelo outro, a ser trabalhadores da messe do Senhor, trabalhadores daquela messe que nós não plantamos, mas nós somos chamados a colher com nossa caridade, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa entrega, com o nosso serviço todos os dias para fazer acontecer a civilização do amor. E ela vai acontecer, meu irmão, ela vai acontecer quando nós tivermos essa coragem de assumir o nosso papel, de levar o Cristo, de não nos apegarmos a críticas ou a elogios, mas focar o nosso olhar em Jesus Cristo. Lembrar um pouquinho de São Paulo, não importa a que ponto cheguei, miro a Cristo e sigo adiante. Não importa o tanto que caminhei ou o tanto que caí, é hoje o meu dia da decisão de ser para Cristo, de olhar para Ele e falar: meu Senhor, eis-me aqui, me sustenta, usa-me conforme o teu querer, eu quero responder à tua vontade. Porque é Deus, meu irmão e minha irmã, que vai fazer em nós. É claro que tem a minha parte, existe a minha decisão, a minha entrega, a minha disponibilidade, a minha docilidade a Deus, mas quem faz é Ele. Quem realiza em nós é Ele. Quem pode nos transformar é Ele. Da nossa parte, nós precisamos acolher essa ação de Deus. Não colocar empecilhos para Deus agir na nossa vida, deixar Deus ser Deus na nossa história. Porque aí nós seremos essa resposta à oração dos discípulos. Seremos esse novo que o Senhor quer implantar no meio do seu povo. Aqueles trabalhadores para colher a messe, para trabalhar na messe, para fazer a colheita do coração dos homens. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos inspire ações concretas para servirmos melhor, para nos entregarmos e respondermos ao chamado que o Deus nos faz. E que nós tenhamos a coragem de nos admirarmos com o Senhor, de viver esse louvor, essa gratidão por todas as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. E quando falharmos, sacudamos a poeira, levantemos e continuemos seguindo ao Senhor que nos sustenta, que nos fortalece. Que a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vocês, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. E não poderia deixar de esquecer, siga-nos aqui no perfil do Instagram, @comfilhosdemaria, siga-nos no Facebook, e se nos assiste aqui pelo YouTube, não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de assim, marcar o sininho lá e de compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado. Deus os abençoe.